Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira com Péricles Ramos. Para você que está chegando agora, quintas-feiras é o dia do nosso programa, onde nós nos encontramos para conversarmos, aprendermos, partilharmos experiência. Como você pode perceber, hoje eu mudei de lado, mudamos para o outro lado da sala, né? E será deste lado que acontecerá sempre o nosso programa Minha História. Agora eu quero fazer um pedido especial para você que está aí. Nosso canal está crescendo. E eu quero agradecer a você que se inscreveu. O YouTube, para ranquear a posição do canal, leva em consideração 3 coisas: as inscrições no canal, participação no chat e comentários sobre o programa. Aqueles comentários que ficam bem abaixo do vídeo, tá ok? Muitas pessoas assistem esse canal e muitas são inscritas, mas cerca de 70% das pessoas que assistem não são inscritas. Aí o YouTube considera que esse canal não é interessante, já que as pessoas não se inscrevem. E com isso, o nosso crescimento é mais lento. E nós queremos oferecer cada dia mais programas melhores, para que você possa, toda semana, receber bons programas, tá ok? Outro detalhe, caso você queira fazer algum pedido de oração, algum pedido especial, pode enviar no meu particular, que nós estaremos orando por você durante a semana. E falar em programa, né? Hoje nós vamos estrear não somente o fundo novo, que vocês estão vendo aí atrás, mas também câmera nova e microfone novo. Olha só, vou mostrar aqui para vocês o que eu ganhei aqui, ó. Tá vendo? Olha só, esse menininho aqui. Eu não conheço nem a pessoa que fez a doação. Foi 2 pessoas lá dos Estados Unidos que ouviram o programa e nos enviaram para que nós tivéssemos um áudio melhor. A câmera também é a câmera nova. Essa eu não posso mostrar para vocês, porque senão vai desligar tudo, né? Mas é uma câmera nova também presente, ou uma oferta de umas pessoas aqui no Brasil, que eu não vou dizer o nome de nenhuma delas, para manter a privacidade dos doadores, né? Mas que vai aqui o meu muito obrigado e que Deus o abençoe e o recompense pela sua liberalidade. Mas vamos ao nosso programa de hoje. O nosso convidado especial desta noite é lá do Paraná e está fazendo a sua estreia aqui no nosso programa. É o pastor David Xavier. Tudo bem, pastor? Olá, meu amigo, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês aqui. Eu estou numa região fria, né? Curitiba, nós estamos num período frio, mas está muito gostoso. Para quem é de Curitiba já está acostumado com esse tempinho muito, muito gostoso. Pastor, me conte um pouquinho das suas atividades aí no Paraná. Onde o senhor trabalha especificamente? Atualmente sou pastor associado da Central de Curitiba. É uma igreja de aproximadamente 2.050 membros. A nossa equipe de evangelismo é uma equipe grande, nós temos 36 líderes dentro da Central que são responsáveis pelo evangelismo dentro de uma igreja que atende milhares de pessoas do mundo todo. Então, a Central ela é dividida da seguinte forma, né? Ela tem o pastor geral, tem o associado de jovens, do Ministério Jovens, e o associado de evangelismo. Então, eu estou aí servindo o Senhor na área de evangelismo. É uma área que eu amo, é uma área que sempre me apaixonei. Que bênção. Me diga uma coisa, o senhor tem alguma rede social, um canal no YouTube, por exemplo, que as pessoas que quiserem possam lhe seguir?
Ou não tem tempo para fazer? Não, eu não tenho. Eu tenho, na verdade, o canal da Central de Curitiba. Se você quiser assistir os sermões que eu prego, pode digitar Pastor David Xavier, vai aparecer lá pelo próprio canal da Central de Curitiba. Muito bem. Então, que bom que nós termos o nosso amigo convidado lá do Paraná. Que bênção poder tê-lo aqui. Mas antes de nós começarmos o nosso programa, vamos fazer uma oração? Pai querido, estamos muito alegres e felizes por podermos estar juntos e, mais uma vez, aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra, do Teu amor e da salvação concedida em Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, derramando o Seu Santo Espírito em nossos corações, para que a mensagem que for falada aqui possa alcançar nossa vida, transformando o nosso caráter e preparando-nos para o reino. Abençoa o pastor David Xavier, sua família, seu ministério, que ele possa ser uma bênção aonde quer que for. Também pedimos ao Senhor que tu possa estar com todos aqueles que estão doentes, enfermados, principalmente nesse momento dessa pandemia, que tu possa confortar a todas as pessoas. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mas, meu amigo, me diga uma coisa. Você trabalha aí em Curitiba, não é isso? Mas você é natural de Curitiba, não? Não, eu sou natural de Antonina, litoral do Paraná. Ah, Antonina. Não dá 70 quilômetros de Curitiba, não dá isso. Ah, então sua história começa toda ali, né? Sim, em Antonina. Cidade pequena, pacata, 18 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo. Assim é muito bom, né? Assim é muito bom. Mas me conte um pouquinho da sua vida familiar. Como é? O senhor tem irmãos, irmãs? Como é que... Então, Péricles, eu tenho uma irmã, né? Meu pai era radialista, minha mãe cozinheira, e tínhamos assim uma infância muito prazerosa, muito boa, sabe, muito feliz. Família unida, uma família simples, né? Mas bem unida. A minha irmã, ela tem ainda, né? 6 anos de diferença da minha pessoa. A nossa infância assim foi uma infância bem simples. Ela sempre brincava comigo, por mais que eu fosse irmão mais velho, sempre brincava comigo. Então, a gente sempre conviveu, a gente sempre foi muito próximo, sempre foi no período da infância. Né? Entendi. Mas houve um momento aí na sua família que aconteceu uma tragédia, não é mesmo? Sim. Então, como eu disse, nós éramos uma família muito unida, uma família simples, normal. A minha família não era uma família religiosa, né? Meu pai nem minha mãe frequentavam igrejas, confiavam em Deus, mas nunca nos ensinaram a religião em si, a Bíblia. Eu nunca havia lido a Bíblia na minha vida. Infelizmente, uma vez que você não tem Deus, existem consequências, porque você não tem uma moralidade, não tem princípios, né? E foi o que aconteceu. Meu pai, radialista, jornalista, trabalhava o dia todo, chegou um momento da vida dele que ele traiu minha mãe não aceitou a traição dele e pediu separação. Ele também não gostou da separação, né? Não admitiu a separação, e ele então, no dia seguinte... Eu imagino que ao descobrir essa traição deve ter ficado um ambiente muito pesado, não é não? Ah, totalmente. Tudo mudou, né? Depois da traição, tudo mudou. Discussões, brigas, coisas que nós, como crianças, eu e minha irmã, nós não presenciávamos frequentemente, né? Não frequenciávamos. Assim, todo casal tem problemas, né? Tem discussões, mas a forma como eu e minha irmã estávamos presenciando a discussão deles depois da traição do meu pai era algo assim a incomodar os filhos. Então foi muito triste. Eu lembro até que em uma das discussões houve ameaça do meu pai contra a minha mãe, algo assim muito triste. Uma vez eu estava brincando com a minha irmã, eu estava ali com a minha irmã nos divertindo na copa da casa e eu ouvi uma discussão assim, uma discussão muito dura, sabe, dos meus pais. E eu, por ser uma adolescente de 12 anos, fui querer saber o que estava acontecendo.
E eu cheguei próximo da minha mãe e perguntei, né, mãe, por que vocês estão discutindo, vocês estão brigando? Porque eles levantavam a voz, era uma coisa que não era normal dentro do lar. Por mais que eles não tivessem conhecimento da Bíblia, meus pais eram pessoas corretas dentro da sociedade, né? Tirando os erros também que o meu pai cometeu com a questão da traição, meu pai sempre foi uma pessoa boa, nunca bebeu, nunca fumou, minha mãe também, não vivia em baladas, em festas, nunca, não via isso na minha família, uma família simples, normal. Só que daí, quando eu vi a discussão, me assustei, perguntei para minha mãe o que estava acontecendo, então ela contou para mim. Até então eu não entendia, né, qual que é a consequência de uma traição, não entendia o que era isso. E eu perguntei por que vocês estão discutindo. Minha mãe falou: você quer saber? Eu falei: eu quero saber. Eu falei: então tá, sente aí. A partir de hoje, o seu pai não vai morar em nossa casa mais. Para mim, assim, foi uma tristeza, porque meu pai, todo homem, a maioria dos homens são apegados com o pai, né? Então, você queria ser o pai era profissional, você queria ser ele, né? Meu pai era radialista, eu também queria ser radialista. E você também era apegado a ele, né? Muito, muito. Meu pai me levava para jogar futebol com ele, meu pai montou uma escolinha de futebol na cidade, e nós éramos muito apegados nessa questão esportiva. E então, não ver o meu pai dentro de casa... Até antes desse momento aí, você tem boas lembranças da família, né? Tanto da sua mãe quanto do seu pai. Muitas, muitas. Até hoje, recordo dos bons momentos que tivemos como família. Até hoje. Muitos, muitos momentos agradáveis que passamos como família. Muitos. Minha mãe e meu pai sempre nos deram liberdade de nos divertirmos como crianças, né? E na cidade que morávamos, tínhamos liberdade, não é igual hoje, a criminalidade aumentou, né? Naquela época, eu saía de bicicleta e voltava à tarde, e minha mãe não ficava preocupada, porque sabia que era tranquilo. Hoje, na cidade de Antonina, uma cidade de 18 mil habitantes, hoje é perigoso, muito assalto, muitos viciados em drogas, nas ruas, vendendo para jovens. Então, tudo mudou, né? Tudo mudou. Entendi. E agora, nesse momento, então, de separação, sua mãe falou da separação, eu creio, né, que você, como menino, deve ter ficado chateado até com sua mãe, não é não? Com certeza, Péricles. Eu fiquei muito chateado com minha mãe. Por quê? Só para você entender. Na escola, a maioria dos meus amigos mais próximos, né, tinha uns pais divorciados. Então, uma semana ficava na casa da madrasta, outra semana na casa do padrasto, e eles diziam para mim que era muito ruim, era desconfortável, né? Não se sentiu à vontade, porque não era a mãe deles, muitas vezes não era o pai deles. E eu não queria isso para mim. Quando a minha mãe disse que queria separar do meu pai, isso passou na minha mente. Bom, eu não vou mais conviver com meu pai e com minha mãe juntos na mesma casa. Eu fiquei completamente irritado com a minha mãe, bravo, chateado com a minha mãe. Fui grosso, arrogante com ela. E olha que eu nunca tive liberdade. Porque minha mãe, assim, era uma mulher completamente disciplinada. Ela, se eu falasse alto com ela, ela me corrigia. Eu apanhei muito de espada de São Jorge. Também por merecer, né? Por merecer. Não apanhei não, mas eu conheço. Eu apanhei muito da minha mãe. E assim, quando a minha mãe disse que iria se separar do meu pai, eu ergui a voz com ela, falei: olha, eu te odeio, não quero saber de você, não. Tá se separando do meu pai? Até então eu não sabia a consequência de tudo que eu falei, né? Virei as costas para minha mãe nessa época? Quarto. Eu tinha 12 anos de idade, Péricles. 12 anos. Então, no caso, sua irmã teria 6, né? Isso, minha mãe tinha 6 anos. Muito apegada com a minha mãe. Muito apegada. Eu era apegado com os dois, né? Por exemplo, para a questão de esporte, lazer, era meu pai. Com a questão assim de conselhos, de conversa, diálogo, era com a minha mãe. Meu pai tinha vários programas à noite, de madrugada, pela rádio, então eu vivia a noite com a minha mãe, então eu dormia muitas vezes com a minha mãe, conversava com ela, assuntos que todo adolescente precisa perguntar, e eu perguntava, minha mãe também perguntava, eu respondia, minha mãe dava conselhos para mim, então nós éramos muito apegados nessa questão pessoal, de aconselhamento. Isso eu não esqueço, cada frase, cada orientação que ela me deu, coloco em prática até os dias de hoje,
E o resultado dessa discussão que você presenciou e tomou partido, no caso, com seu pai, né? Qual foi o resultado dessa discussão aí? Então, como eu estava no começo, quase adiantei já, né, a história, mas assim, o resultado foi, eu discuti com a minha mãe, fui para o meu quarto, bati a porta do quarto e fui chorar, como toda criança. É incrível, né? O adolescente de hoje é diferente do adolescente de 18 anos atrás, de 20 anos atrás, né? Por que eu digo isso? É um pouco mais ingênuo, né? O adolescente do passado era um pouco mais ingênuo, eu era muito ingênuo, porque até então eu não compreendia o que é uma separação, eu não compreendia o que era uma família. Até então, para mim, família tinha que existir, mas eu não sabia como que funcionava, né? Por que discutiam, por que brigavam. E eu fiquei muito chateado com a minha mãe e eu falei, eu vou conversar com a minha mãe só amanhã. Estou muito chateado com ela. E ela, então, vendo a minha tristeza, a minha decepção, frustração por ter visto ela ali falando para meu pai que não mais ele moraria em casa, ela viu ali a minha decepção e foi no quarto tentar explicar para mim porque ela percebeu que eu não estava entendendo. Ela foi, se ajoelhou na cama, falou, filho, a mãe está fazendo isso porque é o melhor para nós. Mas saiba, filho, que a mãe ama muito você. Teu pai está me traindo, mas também está traindo você, a sua irmã. Entenda, filho, que infelizmente a melhor decisão que eu posso tomar é essa. Uma mulher que não era cristã, que não conhecia os preceitos da reconciliação, não conhecia e também não sabia qual seria o futuro dela. E eu, mesmo assim, ignorei minha mãe, fiquei ali no quarto, fingindo, dormindo. Minha mãe tinha um costume que era muito bonito, né? Aquele costume de dar um beijo no rosto, um selinho, falar, filho, durma com Deus, né? Aquele beijinho no rosto, dizer, filho, vai com Deus, vai para a escola, se cuide. Ô, filho, você vai sair, então vem aqui. Eu ainda tinha aquele costume de pedir a bênção para a mãe, para o pai. Certo. E eu, então... Agora, eu imagino que você, como adolescente, você não gostava muito desses beijinhos, não, né? Ah, de forma alguma. Toda vez que a minha mãe me dava esse beijinho, eu limpava. Eu não gostava. Qual adolescente, né? Gosta disso aí, né? É verdade. Depende, tem adolescente que gosta. Mas, assim, depois daquela conversa, foi muito triste, porque foi uma das últimas vezes que eu vi, foi a última vez, na verdade, que eu vi a minha mãe falar. Última vez. Foi muito dolorido para mim. É porque você estava ali naquele momento de revolta, chateado com ela, e foi a última vez que você teve, então, contato com ela, foi através nesse momento de revolta, né? Foi a última vez. Mas o que assim, aconteceu? A minha mãe, ela trabalhava... Então, a minha mãe trabalhava num restaurante. Então, de manhã até a tarde, minha mãe trabalhava no restaurante e voltava para casa lá por umas 18 horas, né? Depende também do dia da semana. Tinha dias da semana que minha mãe voltava às 11 horas. Era o horário que o meu pai ia trabalhar. Então, o que aconteceu? No dia seguinte, minha mãe acordou cedo, preparou o café da manhã para a família. Eu sempre acordava cedo para ir para a escola. Quando eu acordei, minha mãe já não estava em casa, já tinha ido trabalhar. Tomei ali um café, um pãozinho com margarina. Fui para a escola e às 5 da tarde eu não estava em casa, estava na casa da minha tia materna. E aí nós estávamos na mesa também comendo, tomando ali um café, tomando um café, comendo um pão. Minha tia recebe a ligação. Ao receber a ligação, ela entra em choque. E meu tio atendeu o telefone para não deixar tanto os filhos dele, que eram 2 da mesma idade que eu, e eu assustados, ele não falou na hora que tinha acontecido. Ele falou, aconteceu uma coisa, nós vamos resolver, vamos à casa da avó de vocês, nós vamos resolver, a gente já volta. Fiquem aí, não saiam de casa. Ok, ficamos lá. Nem imaginava o que seria, né? Não imaginava. Meu tio, um homem experiente, trabalhou nas rodovias, na Ecovia, aqui no Paraná, né, que atende essas questões de acidentes, né, que atende as famílias. Ele, muito, muito sábio, inteligente, ele chegou depois que resolveu a questão, depois que levou minha tia para chorar junto com a família, ele voltou e sentou comigo, com
com meus 2 primos e disse: olha, aconteceu uma tristeza, David, teu pai machucou sua mãe, até então eu não havia dito que minha mãe estava morta, só disse que, ó, teu pai machucou tua mãe e a sua mãe, ela não sobreviveu. Seu pai deu 5 tiros à sua mãe, ela não resistiu e agora o tio está aqui para dar apoio a vocês, a você e sua irmã. Nossa! Que notícia, hein? Foi um baque. Aquilo foi muito duro para mim. É uma experiência que eu não quero que ninguém passe, porque é muito dolorido perder alguém que você ama, principalmente perder uma mãe, né? Há uma diferença da paternidade para a maternidade. A paternidade lhe dá segurança, né? É o mantenedor do lar. A maternidade te dá amor, atenção, carinho. É diferente, te dá ensino. É muito diferente. E o sentimento de dor é um sentimento indescritível, né? Não tem como expressar em palavras o sentimento que eu senti. Meu tio, então, me levou para a casa da minha avó, aguardamos ali um bom tempo até o caixão chegar, porque quando o caixão chegou foi desesperador, né? Pulei em cima do caixão, tentava beijar minha mãe, tentava falar com a minha mãe, clamava a ela para que ela acordasse. Até então, não conhecia os preceitos da Bíblia, né, para entender a verdade sobre a morte. Chorei muito, 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 desesperadamente com o sentimento de culpa. Com o sentimento de culpa que me perseguiu durante muitos anos. O sentimento de culpa foi um sentimento que me machucou durante minha juventude. Muito tempo. A depressão surgiu através do sentimento de culpa. Péricles, durante os períodos em que eu vivi sem a minha mãe, eu ia no cemitério conversar com a minha mãe. Ficava horas lá. Às vezes ficava 11 da noite. Já fiquei 1 da manhã no cemitério falando com a minha mãe. E não é um cemitério assim, claro, tá? É um cemitério muito escuro. Na cidade de Antonieta tem um cemitério que fica no morro. O túmulo da minha mãe era dos últimos. Mas eu não sentia medo. Eu só queria estar lá do lado da minha mãe, por mais que ela estivesse morta. Foram momentos assim muito tristes para mim, Péricles. Muito triste. Imagino que foi bem deprimente essa situação, né? E você, a última fala que teve foi uma fala de revolta ali naquele momento, né? Sim, sem dúvida. Primeiramente, uma criança imatura, né? Segundo, eu não conhecia o elo familiar, a essência familiar, não conhecia, assim, a consequência de um divórcio, de uma separação, a consequência de palavras, de ações. Eu nunca imaginava que meu pai ia fazer aquilo, porque meu pai é um homem sempre quieto, um cara sempre centrado, um radialista, jornalista, sempre na dele. E para mim foi um choque. Inesperado, né? Sim. Eu não senti... Algumas pessoas perguntam, você sentiu o ódio do teu pai quando ele matou sua mãe? Naquele instante, o que me vinha na mente, o que passava pela minha mente era só, como está minha mãe? Ela está sentindo dor? Como é que ela está? Era isso que passava na minha mente. Por mais morta que ela tivesse, por mais que ela estivesse na minha frente num caixão, o meu sentimento era, minha mãe está bem? Era a minha preocupação. Só que, pela falta de conhecimento da Bíblia, né, a gente não sabe que, como diz Eclesiastes 4:2, né, são mais felizes os que já se foram do que os que ainda vivem. Quem estava sofrendo ali era eu, e não minha mãe, né? Minha mãe sofreu naquele instante e acabou, né? Mas no instante em que ela levou os tiros, né? Mas depois não sente mais nada. Então, para mim, isso era difícil entender. Por isso que isso me machucou durante muitos anos, muitos anos. E seu pai foi preso imediatamente ou conseguiu fugir? Como foi essa situação? Então, vamos lá. Esse é um ponto crucial, né? Eu fui testemunha no julgamento que teve do meu pai, testemunha a favor da minha mãe. Meu pai, então, conforme os advogados, conforme a promotoria, né? Meu pai, ele premeditou a morte da minha mãe. Por incrível que pareça, ele discutiu um dia antes e já estava tudo premeditado para
para matar ela, né? Pode ser que ele tenha premeditado depois que ele discutiu com ela, nós não sabemos, mas só sei que quando meu pai matou minha mãe, ele pegou a moto da minha mãe, meu pai matou minha mãe no restaurante. Depois que ele matou ela, ele pegou a moto, fugiu com a moto, se encontrou com um canoeiro, como é litoral, né? Tem muitas ilhas, meu pai fugiu para as ilhas, depois se apresentou após 48 horas, não pegaram ele em flagrante, e ficou solto. Meu pai ficou recorrendo, ficou ainda 4 anos solto. 4 anos? Até ser preso. 4 anos. Morando lá na cidade mesmo? Morando na cidade. Eu imagino, então, como que seria esse encontro de você com ele? Aconteceu, assim, andando na cidade? Aconteceu só no julgamento. O encontro que eu tive com meu pai só foi no julgamento. Cada um num canto, não falei com ele, em nenhum momento falei com ele. Para mim, o sentimento ali, sim. Digo para vocês que depois que minha mãe foi enterrada, depois que passou alguns meses, o sentimento de ódio começou a crescer no meu coração pelas influências também, né? Familiares, né? Amigos da família. As pessoas começaram a alimentar isso no meu coração. Eu era uma adolescente ainda, né? Então eu comecei a sentir ódio do meu pai. No julgamento já estava ali com aquele sentimento já pronto, preparado, né? Para que um dia eu pudesse me vingar da morte do meu pai. Esse era o meu intuito como adolescente. Fui um adolescente um pouco revoltado com toda a situação, muito revoltado com tudo. No entanto, sempre mantive ali os princípios que minha mãe ensinava, né? Sempre mantive. Mas então, na verdade, aconteceu o seguinte: você perdeu a sua mãe, foi assassinada, e perdeu seu pai também no mesmo dia, né? Isso aí. Isso foi dolorido para mim, né? Só estava agora do meu lado minha irmã, que na época sofria muito pela perda da mãe, né? Pense, uma criança de 6 anos de idade, né? Uhum. Uma criança que requer uma atenção especial. Então, foi dolorido demais para E vocês foram morar com ela. quem? Nós fomos morar primeiramente com meus tios, depois a gente foi morar com os nossos avós maternos. Mas não chegaram a separar, não? Triste, sempre os dois juntos, né? Sempre os dois juntos, sempre. Naquele momento, sim. Quando morava com meus avós, sempre a gente se manteve juntos ali. Com a educação que a avó nos deu, o carinho que ela nos dava, o apoio. Éramos um pouco até mimados, né? Por não terem mais nem pai nem mãe, né? Então já éramos ali muito bem acolhidos pela família, pelos colegas de escola, pelos professores, por todos os parentes também. Agora, você morava nessa cidade. Como é que você foi parar em Curitiba? Então, Péricles, aí que está a história, né? O que acontecia? Eu sempre conto isso para as pessoas, até os antoninenses, né? É uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Já me perguntaram várias vezes, algumas pessoas que moravam lá, que me conheciam na época, perguntaram, né? Por que você saiu de Antonina e foi para Curitiba? Vivi praticamente minha adolescência em Antonina. O problema é que as pessoas, elas me machucavam com as perguntas que elas faziam. Elas perguntavam por que teu pai, conhecido pela rádio, né, uma pessoa muito querida, por que ele matou tua mãe? Tua mãe traiu seu pai? São de uma natureza de insensibilidade terrível, né? Que as pessoas não sabem que estão machucando o outro, trazendo à memória esses fatos, né? Era o que acontecia, Péricles. As pessoas iam na casa da minha avó, eu vivia na casa da minha avó, morava com ela, e as pessoas perguntavam, será que a Eliane não traiu mesmo ele? Então, nossa, isso me machucava muito, sabe? Além do mais, além de estar num ambiente que era sempre negativo, certo? De fazer de tudo para que meu pai fosse preso, alguns diziam nesse homem tem que morrer, que ele está solto, outros diziam que minha mãe havia traído meu pai, porque meu pai era muito conhecido na cidade, meu pai era uma pessoa querida, mas não conheciam minha mãe. Tudo isso favoreceu para que eu saísse da cidade. Mas o que favoreceu mais ainda a minha saída da cidade foi ver a minha irmã passando necessidade, dificuldades, porque, assim, no fundo, nós éramos crianças, filhos bem, assim, acolhidos pela mãe. Não que eu não fui muito bem acolhido com a minha avó,
Não, de forma alguma, fui muito mais até acolhido, né? A avó é a segunda mãe. Só que eu via que algumas dificuldades que nós não passávamos antes, estávamos começando a passar. Por quê? O meu avô estava vendendo terras, vendendo caminhão, fazendo de tudo para poder pagar advogado para o meu pai ser preso. Então, a gente estava Então passando ele alguns tomou momentos como difíceis. objetivo a prisão do seu pai, né? Sim, e ver assim, ver o futuro, eu estava já imaginando o futuro nosso. O que seria de duas crianças órfãs? Por mais que a família cuidasse, mas o meu avô e minha avó são idosos. Então, se eu dependesse sempre deles, o que seria de mim? E outra, se eu ficasse naquela cidade, o que eu seria? Por quê? Porque eu ia ser sempre mimado, sempre ser acolhido. Na escola, eu passava de série porque a professora tinha pena de mim e eu não tinha vontade de estudar. Então, eu creio que desde aquele momento o Espírito Santo já estava tocando no meu coração para que eu fosse atrás do meu futuro. E Nessa eu então altura tomei a você tinha decisão. quantos anos? Nessa altura de 16 para 17 anos. E seus pais, os seus Eu já estava avós completando consentiram que 17 você anos. fosse para Curitiba? Não. Na verdade, eu sempre falei com a minha avó, né? Vó, eu quero ser alguém na vida. Eu terminei meus estudos muito cedo. Terminei com 16 anos. Eu faço aniversário em dezembro. Faço aniversário em dezembro, né? 9 de dezembro. Eu sempre terminava o ano, sempre com um ano assim antecipado, né? E eu já estava formado e falei para minha vovó, quero ser alguém na vida, porque eu preciso sair, não aguento mais ficar aqui, preciso ser alguém na vida, preciso também atrás do futuro da minha irmã, ela só tem a minha pessoa para depender e eu preciso ir. Eu saí, consegui um dinheirinho, nós recebíamos um dinheiro de seguro de vida da minha mãe, eu e minha irmã recebíamos esse dinheirinho e eu peguei esse dinheiro e fui para Curitiba e lá fui aparentemente, Sem conhecer ninguém? né? Não conhecia ninguém. Curitiba é uma capital, né? Uma cidade muito grande, então ninguém. Não tinha nenhum parente, nenhum assim, amigo e resolveu ir assim mesmo. Essa foi a imaturidade de um adolescente, né? Porque Eu imagino que seus avós devem ter feito uma resistência, né, não? Totalmente. Sim, sem dúvida. Nossa, minha família me cuidou muito bem da minha pessoa. Mas eu queria ser alguém na vida, queria ir atrás de emprego, Só que assim, para um jovem, você imagina algo, né? É tudo mais fácil, né? Terminei os estudos, só chegar lá, consigo um emprego, consigo uma casa e acabou, né? Não era bem assim. Cidade grande, ninguém conhece ninguém, todo mundo desconfia de todo mundo. E eu cheguei em Curitiba nessa situação. Chegando lá em Curitiba, conheci uma região. Na verdade, quando eu cheguei na rodoviária, Curitiba é uma cidade especial, né? Quando eu saí da rodoviária de Curitiba, entrei num tubo de ônibus, né? Aqui nós temos um tubo, né? Tudo era novidade para você, né? Oi? Tudo era novidade para você. Tudo. Curitiba é diferente, né? De uma cidade pequena, caipira, uma cidade muito moderna, muito linda, né? Cheguei em Curitiba pensando que aquele troço que tinha um cobrador do lado andava. A minha ignorância era tanta, né, que eu pensava que aquilo andava. Até que o cobrador disse assim para mim: "O que você está fazendo aqui? Você quer me assaltar?" Não, eu quero ir para Curitiba, né? Quero ir para o centro. Ele falou: "Isso aqui não anda, você tem que pegar os ônibus que estão parando aqui." Só que era num domingo. E domingo, os ônibus demoram aqui 1 hora praticamente. E até então não tinha pego o ônibus, né? Entrei no ônibus, parei num outro tubo, depois parei no outro até chegar num local chamado Pinheirinho. E foi lá que eu comecei então a ter dificuldades, porque até então eu pensava que ia achar um lugar para morar, um lugar para ficar. E imaturo como eu era, ingênuo na verdade, né? Bem ingênuo. Eu pensava que ia conseguir alguém que me ajudasse, alguém que pudesse me dar emprego, e eu me frustrei. As horas se passaram e eu me assustei também com a temperatura de Curitiba, né? Saí do litoral, uma cidade que deu 80 graus de sensação térmica, passou no Fantástico há pouco tempo atrás, aí, uns 2, 3 anos atrás, fui para uma cidade que... A capital mais fria do país. Tava -2, -1.
Nossa. Então, eu cheguei, perguntava para as pessoas como eu podia conseguir emprego, como podia conseguir um lugar para dormir. As pessoas não sabiam me responder. Até que eu perguntei para um morador de rua, já era umas 8 da noite, e ele disse: olha, cara, você tem que ficar aqui, não tem lugar, não. Aqui não tem lugar que dá um quarto para você morar, que não é assim. De onde você veio? Eu falei, eu vim de Antonina, litoral do Paraná. Então, volta para sua família, jovem. Eu falei, não vou voltar. Quero ser alguém na vida, quero conseguir emprego. Eu falei, a vida não é tão simples assim, o rapaz falou para mim. Aí, resumindo toda a história, né, ele me E deu um até cobertor. Deus te abençoou que colocou uma pessoa que deu algumas orientações para você aí, né? Não teve nenhum tipo de Aí que maldade ou tá, né? exploração. Péricles, aí que tá. É isso que eu sempre fico pensando como pastor. Hoje nós atendemos muito moradores de rua aqui em Curitiba. Te atende, né, da melhor forma e até onde nós podemos ajudar também, né? Nem todo morador de rua é drogado, é pinguço, como alguns dizem, né? Tem indivíduos que saíram de sua cidade para uma oportunidade e não conseguiram oportunidades. E às vezes ficam presos naquela cidade, sem oportunidades, sem uma voz, sem um ouvido para ouvir eles, né? Porque uma cidade grande, a pessoa não vai parar para ouvir você. Não vai perguntar para querer conhecer a sua história. Ninguém vai fazer isso. É muito difícil, muito raro. Aquele rapaz me deu atenção. Falou, olha, jovem, volta para casa. Você não tem cara de morador de rua, não vai ficar aqui não. Você não vai conseguir emprego tão fácil. Vai embora, vai embora. Falei, não vou embora. Fui teimoso, sabe? Fiquei lá. Foi assim que começou a minha trajetória em Curitiba, né? Como morador de rua. E você ficou quanto tempo morando nas ruas? Então, eu não fiquei muito tempo. Eu não lembro muito bem, assim, exatamente os dias, mas eu acho que eu fiquei no mínimo ali de 2 a 3 meses. Certo. E como é que você conseguiu um local Curitiba. para morar? Então, só para vocês entenderem, é até uma coisa assim, não sei se posso falar, mas eu sempre conto assim, em detalhes, quando eu vou pregar, contar minha história, quando eu vou falar numa TV, né, eu resumo bem a história. Mas como que eu tomava banho? Algumas pessoas perguntam como conseguia comida, né? Curitiba é uma cidade muito bem preparada. Uma cidade em que existe instituições que acolhem moradores de rua. Logicamente, ela acolhe para que o morador de rua tenha uma perspectiva de vida. Acolhe não dando comida, né? Acolhe mesmo em determinadas pensões e aí eles dão alimento e tudo mais. Eu, na verdade, eu não podia ficar, não podia ir para um FAS, por exemplo, que é uma instituição da prefeitura que acolhe moradores. Não podia, era novo ainda, né? Você era Menor de menor, idade. né? Exatamente, eu era menor de idade e eu não podia. Então eu fugia desses, mas eu conseguia comida. Eu tomava banho no terminal, né? À meia-noite, o porteiro, segurança do terminal deixava eu tomar banho, não somente eu, mas outros colegas, né? Pessoas que eles viam que eram moradores de rua corretos, não eram viciados, né? Não eram drogados, não eram pessoas aproveitadoras que estavam ali só por saciar o vício. O segurança acolhia aqueles que eram pessoas que estavam ali por algum objetivo, né? Alguns, por exemplo, que eu conheci muitos, vieram do interior do Paraná para levar o cônjuge ou o filho no Hospital Pequeno Príncipe, que é o hospital de crianças. O filho ficava internado durante meses e a pessoa não tinha dinheiro para pagar uma pensão, ficava na rua. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes? Então, eu pedia comida nas ruas. É o que eu fazia. Pedia em casa. Era o que eu fazia, é da forma que eu sobrevivia. Você morando 3 meses na rua, na hora de dormir, que pensamentos que te vinham à cabeça? O que você lembrava? Essa parte é a parte mais dolorida, né? As recordações mais doloridas. Eu sentia muito ódio, porque eu me sentia muito injustiçado, me sentia vítima daquela situação. Por mais que eu pudesse voltar para minha casa, para minha avó, e tivesse tudo, né? Eu preferi ficar ali, e eu me sentia muito mal, por quê? Porque eu lembrava da minha irmã,
do sofrimento dela. E toda vez que eu lembrava dela, eu chorava, eu pensava comigo, eu não vou sair daqui, enquanto eu não voltar para casa empregado, enquanto eu não voltar para casa com dinheiro para ajudar a minha irmã, para dar um futuro para ela. Agora eu sou o pai e mãe dela. Então, é isso que eu tinha em mente. Eu não pensava muita coisa, para ser bem sincero, Péricles. Algumas pessoas perguntam para mim, né? Te passava, né? Você elaborava, dizia... Não. Eu pensava em uma coisa só. Eu pensava, eu estava ali para persistir, perseverar, conseguir emprego, dar futuro para minha irmã. Era o que eu tinha em mente. Eu estava tão focado nisso que as coisas assim, outras coisas não passavam pela minha mente, sabe? Amizade, namoro, essas coisas não passavam. Eu estava tão focado com isso, em ajudar minha irmã, que esse era o meu foco. Esse era meu propósito. E Deus vendo assim meu coração, ele me deu todo o suporte e apoio. Porque era muito sofrido, sabe, pensar nisso. Eu sofria. Era dolorido muitas coisas, sabe? Vergonha, medo de ser reconhecido por alguém. Eu tinha medo da polícia, eu me sentia um bandido, assim, porque eu estava ali na rua, entendeu? De madrugada era assim, aonde eu estava morando, era como se eu fosse um estacionamento do Big, que ficava em frente ao terminal, né? Um estacionamento. O Big? O pessoal aqui não conhece. O Big é um mercado. O Big era um grande mercado aqui em Curitiba, né? Um grande mercado. Então, os grandes mercados de Curitiba, embaixo do térreo, é um estacionamento grande, né? Então, a gente ficava nesses estacionamentos, dormindo, né? Então não era tão perigoso assim, como morar nas ruas mesmo, né? Ficar nas ruas. Certo. Então não era tão perigoso. Mas você conseguiu algum lugar para morar? Uma casinha, um quarto, alguma coisa assim? Então, todo morador de rua... Curitiba é uma cidade que tem muita pensão, só para rapazes, só para mulheres. E os moradores de rua sempre diziam, né? Não, eu vou conseguir um empreguinho aí, ou um dinheirinho para pagar uma pensão, um hotel, né? Porque Curitiba tem hotéis baratos, né? E também tem pensões baratas. E eu queria saber, né? O que é esse negócio de pensão? A pensão é o seguinte, você paga todo mês um valor e você dorme lá. Daí você tem luz, água à vontade, né? Você tem uma cama ali, um guarda-roupinha para você guardar suas coisas. Falei, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Aonde que eu consigo? Aí os colegas falaram, ó, naquela esquina lá, naquela rua tal, naquele lugar lá. E eu ia conversar com os donos da pensão e ninguém me atendia. Ninguém falou, você tem dinheiro? Eu falei, não tenho dinheiro, mas eu consigo, eu vou trabalhar para conseguir. Então, sem dinheiro a gente não pode alugar para você. Aí um dia eu fui numa pensão muito simples, né? De 10 quartos, 5 de cada lado, um corredor, muito pequenininho, cabia ali uma cama de solteiro, um fogarelzinho, só. O banheiro era comunitário e eu fui conversar com a dona. E antes de conversar com a dona, depois de tantos nãos que eu recebi das pensões, né? Eu já pensei, eu vou contar minha história para eles entenderem que eu estou aqui por situações adversas da vida, né? Não era bobo também, né? E aí, o que aconteceu? A mulher se sensibilizou com a minha história, ficou emocionada com a minha história. Ela era de uma outra denominação, ficou assim tão chocada, sabe? E eu levei a certidão de óbito da minha mãe, identidade da minha mãe, carteira de trabalho da minha mãe para mostrar, para provar que eu não estava mentindo. E ela foi e falou, ó, quer saber? Eu vou te ajudar, mas não conta para ninguém, tá? Que você é novo, menor de idade, não conta nada. Eu falei, não vou contar. E ali eu consegui. Mais um anjo de Deus que enviou para você, né? Verdade. Eu pagava 120 por mês. Eu trabalhava, eu carpinava, né, os terreninhos das pessoas, juntava ali esse dinheirinho para poder pagar a pensão. Eu não conseguia comida muitas vezes, né? Daí eu tinha que pedir nas ruas, como eu sempre fazia. Entendi. Era essa a Mas minha teve algum dia atitude. de revolta, assim, que você ficou revoltado, fica chateado com essa vida, que eu não estou conseguindo nada, sofrendo muito, vou tomar alguma atitude? Sem dúvida. Sem dúvida. Não, na verdade, eu não sei, mas era pior do quartinho do que nas ruas, né? No quarto você está ali sozinho, na parede, olhando o teto, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Batia o desespero, batia a saudade, batia a depressão, batia o ódio, a raiva, o sentimento de vingança, sim.
chegou um dia que numa noite eu sonhei com a minha irmã. E sonhei com a minha mãe, e assim, acordei muito. Sabe quando você não acorda bem? Eu acordei muito mal naquele dia, muito mal, com fome, muito mal. E me passou na cabeça assim, Péricles, falei, quer saber? Vou acabar com a vida do meu pai, eu sei onde ele está, e depois eu tiro a minha vida, acaba o sofrimento. Isso passou na minha cabeça. E o que eu fiz? Eu fui, organizei minhas coisinhas, não avisei a dona, peguei, fechei a chave, falei, quer saber? Eu vou pegar carona na BR e vou para Antonina e lá vou acabar com a vida do meu pai. Até então eu não sabia que meu pai já havia sido preso. Até então eu não sabia, né? Já havia se passado os 4 anos ali, né? Até então eu não sabia disso. E quando eu saí do meu quartinho, isso já era umas 19h20, 19h30 da noite, era numa quarta-feira. Isso eu não esqueço. Era uma quarta-feira. Eu saí do meu quartinho, a 50 metros do meu quartinho, eu ouvi um hino. Só que assim, eu não fui ensinado em igreja nenhuma. Eu não era nenhum religioso. Mas quando eu vi aquele hino, que para mim era uma música gospel, eu fiquei impactado, sabe? Eu fiquei completamente impactado. Qual era o hino? Eu fiquei... Oi? E qual era o hino? Deus de Israel. Deus de Israel. Deus de Israel. Lindo, a melodia, tudo era mais lindo. Nossa, eu sem saber, sabe? Eu entrei naquela igreja. Eu não sabia que igreja era. Eu entrei naquela igreja só para ouvir mais aquele hino, porque aquele hino estava me trazendo paz. Me trazia paz. Quando eu falo isso, eu lembro da Bíblia, né? Quando Saul estava completamente perturbado, ele pedia para que Davi tocasse para que ele pudesse sentir a paz. E eu senti muita paz naquele hino. Eu entrei naquela igreja. Antes de entrar naquela igreja, uma recepcionista me atende e ela pergunta, seja bem-vinda à casa de Deus, né? E eu perguntei para ela, né? Falei, se eu fosse um assassino, a senhora me trataria da mesma forma? Ela disse, Jesus tratou todas da mesma forma, por que eu vou tratar você diferente? Fiquei impactado com a palavra sábias, dela. Hein? E ela nem conhecia a minha história, isso que me deixou assim muito feliz, sabe? Emocionado. Então, eu sentei no último banco. Essa recepção na igreja, então, te ajudou bastante, não é? Demais. É um ministério que eu amo, é um ministério que a gente trabalha muito aqui na Central de Curitiba. É um ministério que pode pregar o evangelho para muitas pessoas que entram na igreja abatidas, amarguradas, frustradas, decepcionadas. E eu entrei então na igreja, assisti o culto, o pastor estava pregando sobre perdão, numa quarta-feira. Falei, esse cara não sabe o que está falando. É o que eu imaginava, como um jovem imaturo, né? Falei, esse cara não sabe o que está falando. E eu ali, mesmo questionando cada palavra, cada verso que ele mostrava na Bíblia, eu questionando mentalmente, né? Ele falou uma frase que foi assim, sabe quando entra algo no teu coração e aquilo não sai mais? Quando eu digo coração, me refiro à mente, né? Uhum. Ele disse assim, o perdão, meus queridos, não muda o passado, mas ele engrandece o futuro. Sabe quando aquela frase, ela parece que soa como um eco na sua mente? O perdão não muda o passado, mas engrandece seu futuro. Falei, meu Deus, eu não estava entendendo o que ele estava dizendo, mas aquilo me tocou, sabe? Me tocou. Terminou o culto, gostei, mas não queria admitir que eu havia gostado, porque eu precisava receber o perdão da minha mãe, porque a minha mãe descansou, sabendo que o filho estava chateado com ela. E precisava perdoar o meu pai, né? Que matou minha mãe da forma como ele matou, né? Dura. Então, assim, o perdão, ele tinha um contexto integral na minha vida. Eu precisava entender o perdão, mas era uma coisa que eu não aceitava. Mas você não saiu dali para poder voltar lá para tua cidade para perdoar teu pai? Não, de forma alguma. Esse nunca foi meu intuito. Você não ficou reticente com isso?
Não se passava na minha cabeça perdoar meu pai. O que se passava na minha mente era o que eu sempre fui, infelizmente, influenciado, né? Precisava matar meu pai. Só que só podia matar meu pai quando eu completasse 18 anos, porque se eu matasse meu pai agora, quem estaria com a minha guarda, que eram meus avós, iriam presos, né? Ou iriam pagar na justiça. Então eu não ia fazer isso com meus avós, eu não ia trair eles. Então eu estava esperando, só que estava dolorido esperar todo esse tempo para eu poder me vingar, entende, Péricles? O que aconteceu? Eu saí daquela igreja com um sentimento de não matar meu pai. Eu voltei para o meu quarto. E ali eu conversei com Deus. Foi ali que as coisas mudaram. E você sabia orar? Eu falei... Eu não sabia orar. Eu não sabia orar. Não sabia orar. Mas eu sabia falar com Deus. Como eu sempre falava. O Deus que eu conhecia era o Deus que até então eu ouvia da minha mãe, né? Aquele Deus assim, ó, Deus te abençoe, ó, fale com Deus que ele vai te dar coisas. Era isso o Deus que eu conhecia. E eu falei com Deus. Se o Senhor existe, falei de olhos abertos, né? Mas eu me ajoelhei, como eu vi na igreja, as pessoas se ajoelharam. Falei, se o Senhor existe mesmo, me ajude. Eu não tenho para onde ir. Eu quero ser alguém na vida. Minha irmã está passando dificuldades emocionais, espirituais, na verdade, para mim isso não cabia, né? Espiritual, mas emocional e física. Como que eu vou sair dessa? Eu não tenho mãe, não tenho pai para me apoiar, como meus amigos têm. E agora? Não tenho dinheiro para comer, estou passando necessidade aqui, ficava 2, 3 dias sem comer. Porque às vezes as pessoas... É incoerente aqui, você que está nos assistindo, se você vê uma pessoa passando necessidade, não dê um pacote de arroz para ela, porque ela não vai ter onde fazer esse pacote de arroz. Porque se ela vem da rua, como ela vai fazer? Então, às vezes, as pessoas me davam arroz, me davam feijão, me davam macarrão. Não tinha como comer grãos. E outra coisa, eu imagino a fome que você sentia, porque todo adolescente come bem, não é? Ah, eu comia, hein? Na época que eu morava com a minha avó, eu jogava bola e comia uns 6 pães. O prato, né, era uma montanha. Mas, assim, isso eu falo para vocês. Passar fome não é algo bom. Não é algo bom. Eu sofri muito com a fome. É bem degradante para o ser humano, não é? É humilhante também, né? É humilhante, né? Eu lembro que quando eu fiquei até 3 dias sem comer, eu sentia vontade de comer qualquer coisa, portanto que meu estômago fosse saciado. Papel molhado, qualquer coisa. Grãos, mastigar alguma coisa. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu dormi ajoelhado, eu estava com sono e, na verdade, eu estava, pense, né, sem comer, eu estava fraco. E eu dormi, Péricles. No dia seguinte eu acordei, mesmo? Eu dormi assim, ó, encostado na cama, ajoelhado. No dia seguinte eu acordei, mas aí que tá, né, como Deus, ele esteve comigo em todos os momentos. Eu acordei sem fome, disposto, animado. É aquilo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria... E sem os sentimentos ruins. Sem. Total. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu senti isso. Só depois que eu estudei a Bíblia que eu pude entender isso em minha vida. E aí eu consegui um trabalhinho ali, comprei comida, falei, Deus existe. Ele me ajudou. Mas você como você conseguiu esse trabalho? Então, foi na frente do meu quartinho, né? Tinha um não precisa nem ir longe, em frente à casa mesmo. Em frente à casa. Você vê assim como Deus trabalha nos mínimos detalhes, né, Pérez? Um senhor estava trocando as telhas e eu saí assim, animado, sabe? Abri a porta do meu quarto animado e vi aquele senhor trocando as telhas sozinho lá e jogando na caçambinha. Eu fui me oferecer. Falei, senhor, eu posso te ajudar? Eu cobro um preço bem assim, baratinho, 15, 20 reais. Falei, vem aí então.
Aí eu fiquei a manhã toda ali, depois ele me deu um prato de comida, né? Não me colocou Opa! dentro de casa, né? Quem é o carinha, né? Eu fui, comi, terminei o trabalho à noite, ganhei R$ 80 naquele dia, 80, ele me deu a Que diária, festa, assim, hein? R$ 80 para mim. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida, né? Na minha mão. Opa, desculpa. Caiu aqui, ó. Tudo bem. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro assim na minha vida, né? Falei, uau, como pode, né? Muito dinheiro. E aquilo eu percebi a mão de Deus me acolhendo, cuidando, me protegendo. Que lindo, então, hein? Então agora você tinha, pelo menos o dinheiro deu para alguns dias, né? Não foi para sempre. Não, deu sim, deu sim. Comprei bastante coisa. Certo. E na igreja, como é que ficou? Você voltou lá outras vezes? Teve contato com alguém? O que aconteceu? Então, eu fui na quarta-feira para a igreja. Na quinta-feira, Deus me ajudou, né? Na sexta-feira eu estava com desejo de ir para a igreja, eu fui até a igreja, vi a placa da igreja lá, os horários do culto, e no sábado de manhã eu fui para a igreja. Foi no sábado de manhã que eu fui muito acolhido, mas muito acolhido pelos jovens da igreja adventista. Fui amado, fui muito bem recepcionado, acolhido, né? Fazer uma Eu era um perguntinha para jovem... você um instantinho. Você estava morando sozinho, né? Uma situação não muito recomendável ali de questão de passar roupa bonita, tá bem arrumadinho. As pessoas não tiveram nenhum preconceito com você, não? Na igreja, não? Não, na igreja não tiveram, né? Eles viram Todo que mundo eu te era acolheu humilde, mesmo? né? Me acolheram. Eu sentei sempre, né? Quando você é visita, né? De uma denominação, né? Que você vai visitar uma denominação, você quer sentar no último banco para ninguém ver você, né? E eu, muito simples, com roupa simples, sentei no último banco, envergonhado, meio acolhidinho ali. E eu recebi ali muito acolhimento da juventude, que perguntou quem eu era, onde eu morava. E até eu lembro muito bem que os jovens me convidaram para jogar bola depois do pôr do sol. Falei, o que é isso? O que é pôr do sol? Tudo é Eu não novidade, sabia que né? era isso, né? Quando perguntaram onde você morava, você ficou com vergonha, alguma coisa? Não. Fiquei muito envergonhado. Poxa, as pessoas estavam muito bem vestidas, as pessoas estavam muito bem apresentadas, aí eu não estava tão mal assim, mas estava simples, né? E aí uns colegas lá, um dos jovens, perguntaram onde você mora? Eu falei, eu moro pertinho aqui, aonde? Eu falei, eu moro naquela casa lá, aquela casa que eu estava trocando as telhas, né? Era um sobrado. Falei, eu não queria mostrar meu quartinho para eles, né? Entendi. Aí você fez amizade com esses jovens, né? Sim, fiz amizade com eles, fui jogar bola com eles, eles foram lá no meu quartinho. Depois Na conheceram verdade, o quartinho. foram na casa, né? Daí eu ouvi eles gritando, era umas 8 da noite. Falei, não vou passar vergonha, né? Pode sair da casa lá e falar que não mora nenhum David lá. Aí eu saí, chamei eles, falei que foi mal entendidos e tal, eu fui jogar bola com eles e ali criei um vínculo de amizade com os jovens adventistas. Ali foi das maiores experiências que eu tive com a juventude, né? Porque até então o mundo oferece um prazer com a juventude diferente do que a igreja oferece, né? A juventude cristã, ela tem outro tipos de lazeres, de felicidades, pelo qual eu aprendi, pelo qual eu amei. Certo. Mas toda vez que a gente chega num lugar, fazemos amizade com todas as pessoas, mas tem algumas pessoas que a gente se apega mais, né? Teve alguém assim nesse sentido? Sim, sim. Na verdade, eu fiz amizade no futebol, que fiz amizade com um jovem, né, mais novo que eu. E ele, assim, nossa, foi muito carinhoso comigo. Eu fui no culto de domingo, né? Primeiro eu fui no Desbravadores de manhã e depois fui no culto de domingo, né? E ele, Já estava nossa, participando de todas as reuniões, pelo jeito, né? sim, sim. E ele, assim, me acolheu muito, me convidou para ir almoçar na casa dele. Eu fui, tirei a barriga da Pastor, miséria. deixa eu fazer só uma pausa aqui. Conta aí para o pessoal o que é Desbravadores. Olha, meus amigos, olha, isso marcou a minha vida. O que é Desbravadores, né? São jovens de 10 a 15 anos, né? Adolescentes de 10 a 15 anos, que se reúnem uma vez por semana para aprender sobre Jesus, dentro do aspecto emocional, dentro do aspecto espiritual e físico. Na questão física, os adolescentes acampam, né? Conhecem um pouco sobre a natureza,
entendendo de que Deus é criador. No aspecto emocional, na igreja, você aprende a questão de você ser uma pessoa de princípios, de moral, e que você precisa seguir os caminhos corretamente, os caminhos esses que estão na Bíblia, né? Obedecer o pai e mãe, obedecer ao próximo, respeitar, falar palavras que agradam, palavras de bondade. E na questão espiritual, o Clube dos Bravadores também ensina a Bíblia, como entender a Bíblia, como compreender as histórias da Bíblia e aplicá-las para a nossa vida. Então, o Clube dos Bravadores ensina esses 3 aspectos da vida, né? Você que tem um filho que não seja adventista, mas queira participar do Clube dos Bravadores, por favor, você está convidado a participar aí. Creio que todas as igrejas adventistas tenham um Clube de Desbravadores. Além do mais, né, muitos confundem os desbravadores como escoteiros, né? Por quê? Porque nós acampamos, porque nós conhecemos Existem tudo regras, que há na né? natureza. Exatamente. Mas então vamos voltar à nossa história. Você então fez amizade com esse pessoal, os amigos ali, já foi no domingo à noite também? Então eu fui almoçar com eles, num sábado eu fui almoçar com eles. Conheci a família do João, que era o meu amigo que me convidou. A família dele, olha, coincidência ou providência divina, né? A mãe dele era aquela recepcionista que havia me acolhido com muito amor. Olha só. E ali ela conheceu a minha história. Foi lá, depois de quase 1,5 né, que ela conheceu a minha história, né? Quase 2 semanas. Ela conheceu a minha história. Elas se emocionaram muito, eles me acolheram na casa, eu às vezes dormia na casa deles, eles me levavam comida no meu Você está quartinho, falando da família pão. Marcondes, não é isso? Isso, família Marcondes, que até hoje são membros dessa igreja, até hoje. Já continuam lá, certo. Então agora você passou a ter quase que ser um membro da família, então, pelo jeito, né? Sim, todo final de semana eu ia na casa deles, comer com eles, sorrir, me divertir, né? Durante a semana Ô, fim de semana abençoado, hein? Refeição lá. A semana assim eu torcia para que passasse rápido os dias da semana para poder chegar no sábado e no domingo, né? Sábado porque eu ia ficar de manhã, de tarde, de noite com meus amigos, domingo porque tinha os desbravadores, na noite tinha o culto. Era muito bom se reunir com os jovens, adorar a Deus. Eu amava isso, eu aprendi a gostar disso. Bem, mas agora entra uma segunda parte da sua história, né? Que é esse seu amigo aí chegado. Qual era o nome dele mesmo? É João? João Paulo. João Paulo. Então você era seu amigo mais achegado que tinha, né? O que aconteceu com João Paulo? Então, assim, o João era um jovem que vivia em casa cumprindo os afazeres da família, né? Então, era o único que não trabalhava, o único que até então não tinha compromissos, a não ser os compromissos do lar. Então, o João fazia aquelas tarefas de pagar a conta para a mãe, de ir lá no mercado comprar algumas coisas para eles fazerem janta à noite. Acontece que o João foi pagar uma conta para a tia dele, que morava perto dele, e foi de bicicleta pagar essa conta. E no retorno para casa, ele foi atropelado. Foi atropelado. Quando ele foi atropelado, eu recebi, na verdade, uma ligação dos meus colegas, né? Eu tinha um celularzinho bem simplesinho. Eles me ligaram e falaram, o João se acidentou. Eu não acreditei naquilo. Você já estava até meio desconfiado, né? Você já conhecia mais ou menos esse estilo de notícia, né? Exatamente, exatamente. Fiquei muito preocupado, fui na casa da família, a gente chorava. Isso foi uma quarta, se não me engano, e na sexta-feira ele, antes do pôr do sol, ele veio a falecer. No foi mesmo um desespero. Dia? Depois de 3 dias, né? Depois de 3 dias. Sim. Ele ficou em coma e na sexta-feira ele veio a óbito. Foi muito triste. Mais uma dor, mais uma separação para você, né? Um jovem de 14 anos, pense. Aquilo foi muito triste para mim, fiquei revoltado com Deus, porque eu falei com Deus, Senhor, tira as pessoas que eu mais amo da minha vida. Julguei Deus, e muitas vezes nós julgamos a Deus, né? E fiquei muito revoltado, não fui mais para a igreja, fiquei acho que uns 3 meses sem ir para a igreja, não atendia ninguém no meu quarto, não atendia ninguém. E
um dia, né, depois desses... Na verdade, não foi tanto tempo assim, acho que foi menos até. Faz tanto tempo, eu não lembro, mas a família Marcondes, mesmo em meio ao luto, eles foram no meu quartinho. E eu atendi eles. Então, quer dizer que, apesar da dor que eles estavam sentindo, mesmo assim eles se preocupavam com você. Sim, sim, sabia que eu passava necessidade. E o João me levava pão, muitas vezes, no quartinho, de bicicleta. E foi muito triste, foi muito triste. E eu fui, atendi eles e a mãe, né, que era aquela recepcionista que havia me atendido, a Arizonete, ela disse para mim assim, filho, você não substitui o filho que eu tive, o João. E muito menos eu substituo a mãe que você teve. Mas eu acredito que um pode ajudar o outro. Você quer vir morar com a gente? Você vai dormir na cama que o João dormia. Vai comer a comida que o João comia. Você vai ser o nosso filho agora. Vamos embora? Nossa, Que emoção, ali foi uma hein? emoção. Uma emoção. E, de fato, comia a comida que o João comia, dormi na cama que o João dormia. Me tornei um filho deles. Fui adotado por essa família. E foi ali que eu comecei a conhecer a Bíblia. Foi ali que eu comecei a estudar a Bíblia, fazer o estudo bíblico, o famoso estudo bíblico, o guia de estudo bíblico. Foi ali que eu comecei a conhecer a Bíblia em sua essência, né? Valorizar a Bíblia e ter ela como um manual de vida. Foi naquele momento. Então, foi uma família muito importante, né, para você, né? Continua sendo, continua sendo. Sempre mantenho contato, uma família que me acolheu, que me ensinou a Deus. Uma família assim que me ensinou o que é família. Certo. Amor. Bem, aí você fez estudos bíblicos. Não batizou-se ainda. Não. Ainda passou um período até se batizar. Eu me batizei com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade. Certo. Aí surgiu o desejo de fazer teologia. Então, né? Na verdade, foi assim. O meu desejo por teologia, sem dúvida, foi toda vez que eu aprendia sobre a Bíblia, eu tinha o desejo de ser pastor, porque quem estudou a Bíblia comigo foi um pastor. O pastor Wendel Lima, da CPB. Ele, que na época era o pastor auxiliar do distrito, né? Ele que me ensinou a Bíblia. E eu admirava o conhecimento bíblico que ele tinha. Ele sofreu também das minhas mãos, porque eu fazia perguntas capciosas para ele, né? E eu senti muito desejo de ser pastor. E aí, depois que eu fui batizado, eu já consegui... Na verdade, até um pouco antes de ser batizado, já estava trabalhando, ajudava a família. E o meu intuito sempre... Qual era o meu intuito? Meu sonho era ajudar a minha irmã. Eu terminei um curso no Senai, estudei, e aí eu fui e consegui um emprego de soldador. E esse dinheiro que eu recebia, eu mandava um pouco para minha irmã e um pouco eu me mantinha, né? Eu ajudava a casa ali da minha mãe adotiva. Só que chegou um momento que eu falei para ela, não posso viver eternamente aqui, eu preciso ser alguém na vida e ser independente. E voltei a morar sozinho. Aluguei uma casa para mim, uma casa muito boa, até diga-se de passagem. Já não era mais um quartinho, não, né? Não quis voltar para o quartinho, não. Não, de forma alguma. Aluguei uma casinha, né, muito boa, comprei os móveis ali e comecei a morar sozinho. E ali comecei a sonhar, né? Comecei a sonhar. Sonhar em ser alguém na vida para poder ajudar melhor a minha irmã, para poder me manter sozinho na cidade. Eu já estava sendo independente. Com 19 anos, eu fui acampar, conheci uma adventista, comecei a namorar com a minha esposa. Ali eu falei, Senhor, é essa que eu quero namorar, é essa que eu quero noivar, é essa que eu quero casar. Por favor, Senhor, me ajude. E foi isso que aconteceu, né? Namorei, noivei, casei. Quando eu casei, saí do bairro, que era o Capão Raso, né? Fui para Santa Felicidade, onde a minha esposa nasceu. E ali a minha vida começou a mudar, né? Quando eu casei, quando o homem casa e tem uma companheira que te ensina, né? Valores, que te ensina princípios, né? Você se torna um homem mesmo do lar. E ali a minha vida começou a mudar definitivamente. Estudei, né? Estudei Química, sou formado em Química, estava trabalhando numa empresa multinacional, então estava me organizando financeiramente, né? Comparado ao primeiro emprego que eu tive, né? Estava muito bem. Minha esposa
teve a nossa primeira filha, foi tudo planejado. E certo dia eu falei para minha esposa, né, amor, tenho tudo nessa vida. Tudo que eu não tinha. Para quem morou na rua, né? Para quem sofreu, passou fome, para quem teve que morar de favor na casa de alguém, para quem foi acolhido, adotado e hoje ser independente, ter um salário. Ajudei a minha irmã um bom tempo, ajudei a minha irmã. Falei, eu não preciso de mais nada. E minha esposa, então, falou uma coisa que a minha mãe adotiva sempre falava. Ela dizia, amor, você precisa perdoar o seu pai. Porque enquanto você não perdoar teu pai, você não vai ter tudo. Porque até então eu perdoei meu pai, Péricles, de boca, né? Mas será que na prática... Você está para lá e não precisa encontrar, não precisa ter contato, né? Eu vou aqui abrir meu coração para você, Péricles, como amigo, não como pastor agora, mas como um amigo. Eu discordo totalmente de pessoas que dizem assim, né? Eu perdoo, mas ele vive lá e eu vivo aqui. Isso não é perdão. Porque nós iremos habitar com Jesus eternamente. E ele vai perdoar nossos pecados, vai nos perdoar para convivermos com ele eternamente. Lógico que lá na eternidade não teremos pecado, mas ele vai perdoar e vai conviver conosco. Uma vez que eu tenho essa teoria de que eu perdoo, mas ele vive lá, no cantinho dele, eu estou indo contra os preceitos da Bíblia. Contra. Por quê? Manassés matou Isaías, mas os dois vão conviver juntos na eternidade. Certo? Muitos daqueles sacerdotes que foram a favor da crucificação de Jesus, que se arrependeram, vão conviver eternamente com Jesus. Então, assim, dizer que eu perdoei, mas só de boca, não é de fato e de verdade, como diz João, né? Vivei o amor de fato e de verdade. É o que diz o apóstolo João. Então, é isso que eu entendi da Bíblia. E quando a minha esposa falou, quando a minha mãe adotiva falaram, né, que eu precisava perdoar na prática, de fato eu precisava por quê? Porque existiam coisas na minha mente que eu lutava, traumas que eu vivia, que o que impedia de eu me livrar da depressão era o ódio, o rancor. E a falta de perdão não estava causando malefícios para o meu pai. A falta de perdão estava trazendo malefícios para a minha pessoa. Seu pai ainda se encontrava preso? Meu pai se encontrava preso. O que a minha esposa fez? Minha esposa foi fazer uma surpresa para mim. Ela não sabia se seria uma surpresa boa ou ruim. Mas ela ligou para o Piraquara, que é uma penitenciária muito grande aqui em Curitiba. Ligou para saber como que ela podia agendar uma visita para o meu pai, né? Para que eu pudesse visitar meu pai. E quem atendeu ela foi a assistente social do Piraquara, do presídio. E a minha esposa falou, se identificou, eu sou esposa do David, o pai dele está preso, o meu esposo quer ver o pai dele assassinou a mãe dele, tal, que ano? Ano, sim. Aí ela descobriu quem era meu pai e falou, olha, eu nunca vi isso na minha vida. Esse homem faz aproximadamente 7 anos que não... aproximadamente, né? 7 anos que nunca recebeu ninguém, sabe? Quase 7 anos preso aqui, vai completar 7 anos que ele está preso aqui, ele nunca recebeu ninguém. Nem uma visita? 6 para 7 anos. Nunca Nenhuma ninguém, visita. nem os familiares dele. Não, nunca. E isso foi chocante, né? Para assistente social. Ela se emocionou, ela falou que ele vai ver o pai dele. Sim, depois de 10 anos, eu tinha 22 anos de idade. E a última vez que eu vi meu pai, eu tinha 12 anos de idade, no julgamento. Então, 10 anos sem ver meu pai. Eu não sabia como era meu pai. E eu lembro que quando eu fui lá, eu fiquei com medo, sabe? Não sabia se eu ia bater no meu pai. Só um instantinho. Essa sua ida, sair da sua casa para ir para o presídio, eu imagino que milhões de pensamentos vinham à sua mente, né? O que eu faço? O que eu falo? Ou não falo? Se eu bato, eu corro? O que eu... Aí era um choque, era um conflito. Era um conflito. E esse conflito me machucava ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu penso, eu vou visitar aquele que matou cruelmente minha mãe. Será que como que vai ser?
Será que eu vou sentir ódio dele e querer bater nele? Será que eu vou sair correndo? Será que eu vou chorar? Será que eu vou perdoar? Muitas coisas passaram na minha mente, mas como um cristão já convertido, eu sabia que o certo seria tratá-lo muito bem. Só que eu não sabia como ia tratar muito bem, se eu olhasse ele e relembrasse os momentos difíceis que passamos. E eu cheguei lá. Ao chegar lá, no presídio, meu pai estava no pátio do banho de sol que falam, né? Tinha centenas de pessoas, tinha aproximadamente 1.000 pessoas. E quando eu entrei, eu não sabia como era meu pai. E eu tentava olhar os indivíduos que tinham calça laranja, camisa branca, porque eu sabia que eram os caras que ficavam presos lá. Mas eu imaginava, quem é meu pai? Quando eu entrei no portão, para entrar ali na quadra, eu ouvi um homem gritando bem alto: meu Deus, eu sou indigno de receber o meu filho, é meu filho, Senhor, é o meu filho. E aí eu olhei aquele homem gritando, as pessoas fizeram um círculo, né? Todo mundo parou para Tentando olhar, entender né? o cara. Todo mundo parou para Pensava, olhar. esse cara tá surtando, esse cara tá fazendo alguma coisa que é errada. E quando eu olhei para ele, eu reconheci que era meu pai. Aí tá o que é emocionante. Ali eu reconheci meu pai, e isso é muito emocionante para mim. Porque eu não senti nenhum ódio do meu pai. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo esteve comigo naquele momento, que os anjos estiveram preparando esse encontro, né, esse reencontro. Péricles, eu só chorei. Só chorei. Fiquei minutos e minutos, quase 40 minutos chorando, abraçando meu pai. Depois, o término do abraço, eu disse: pai, E a estou aqui reação para te dele? apoiar. Também chorou ali, naquele momento? Muito. Meu pai chorou muito. Meu pai pedia perdão cada instante. A cada 5 minutos de conversa, meu pai pedia perdão. Ali foi um encontro assim, eu fico imaginando um encontro de Pedro com Jesus. Sabe? Pedro ali clamando a Jesus: perdão, perdão, traí o Senhor, perdão, perdão, 3 vezes, né? E meu pai foi assim, meu pai pediu um perdão várias vezes para mim: filho, perdão, eu te amo, obrigado por ter vindo. Foi muito emocionante. Foi ali que eu entendi que o perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Foi depois dali que a minha vida emocional e espiritual e até física mudaram. Tudo mudou a partir daquele momento. Tudo mudou. Sabe, Péricles, quando eu saí dali, eu saí assim leve. O perdão faz isso conosco. Quando você perdoa alguém, você se sente muito bem. Eu me senti tão bem que o maior beneficiado do perdão não foi meu pai. Fui eu. O ódio, o rancor, o sentimento de culpa que eu sentia também pela minha mãe, tudo desapareceu. E eu desejo isso, esse momento, eu desejo para todo mundo. Isso sim eu desejo. Foi um perdão total mesmo, né? Total. Quando eu vejo meu pai hoje, eu não sinto ódio dele. Por mais que eu saiba o que ele fez, eu não sinto nada de ruim dele. Apenas carinho, amor, é o que eu sinto. De fato, o perdão, você que está nos assistindo pode se questionar, né? Mas qual que é a fórmula para perdão? A fórmula é pedir a Deus que ele vai dar, porque não existe uma fórmula fechada para o perdão. E você encontrou seu pai depois, teve mais momentos com ele, chegou a falar de Deus para ele? Com certeza. Então, o que aconteceu? Meu pai ficou preso durante um tempo ali, e ele, então, foi transferido para uma penal agrícola, então ele podia sair uma vez, um final de semana por mês, e ele não tinha para onde ir. Ele, então, sempre passava um final de semana por mês na minha casa. Depois que ele saiu da prisão, ele, então, teve que ficar um tempo na minha casa para até conseguir voltar para Antonina. Meu pai voltou para a cidade natal. Orientei ele várias vezes a não voltar, mas ele quis voltar porque ali era a história. É porque ficou um a história ambiente dele estava ruim na cidade para ele, né? muito ruim. Com a minha família, principalmente, muito ruim. Muito ruim. E meu pai era um homem cristão já, porque eu dava estudo bíblico com meu pai na cadeia.
Toda vez que eu visitava meu pai na cadeia, eu dava estudo bíblico para ele, né? Eu tinha que decorar os versos da Bíblia, os temas para poder ensinar ele, porque até então eu não era um missionário, né? Não tinha uma carteirinha de missionário ou pastor. Eu era apenas ali um familiar. E ali meu pai começou a conhecer mais a palavra do Senhor. E até hoje meu pai é um servo de Deus, até hoje. Meu pai não foi batizado ainda na igreja adventista, mas é um grande admirador. Meu pai não foi batizado ainda por questões pessoais, se sente muito culpado, tem um sentimento de culpa, não se perdoa pelo que ele fez, por fazer todo mundo sofrer. É a dor que ele sente, né? E eu entendo ele e oro todo dia para que o Espírito Santo dê a paz a ele. Fazer uma perguntinha, porque o horário está avançado, né? A conversa está boa, mas qual a sensação de perdoar? A sensação é de você se sentir em paz, leve. Por que eu digo isso? Todo o rancor que eu tinha do meu pai, eu também transparecia, exalava esse rancor e fazia mal isso para os meus familiares, amigos. No momento em que eu perdoei, o sentimento de alegria, otimismo, bem-estar, era esse sentimento que eu sentia. Eu me sentia completo, me sentia útil também para a sociedade, né? Porque o perdão me fez muito bem, e eu dividia o benefício do perdão para outras pessoas. Então, o sentimento é um sentimento de paz, um sentimento de leveza. É isso, esse é o sentimento que eu senti e sinto até hoje. Certo. E qual conselho que você daria para aquelas pessoas que não perdoam ou não conseguem perdoar? O perdão, sem dúvida, não é de uma hora para outra. Você não consegue perdoar por si próprio. Você não tem um mecanismo de facilidade para perdoar um ente, uma pessoa, né? Um querido, um familiar, um amigo que te ofendeu. Você não consegue de uma hora para outra. Mas você exercita o perdão. Como assim, pastor? Exercitar o perdão. Gosto daquela passagem de Salmos que fala, né, que nós precisamos cuidar da nossa mente. Cuidar da janela, né, da mente, que é o olhar, ou aquilo que você ouve, ou aquilo que você fala. Eu exercitei muito isso em minha vida também. Eu tinha muito cuidado com o que eu ouvia. Alguns diziam assim: você é louco em perdoar teu pai? Vai fazer besteira. Não perdoa ele, não merece teu perdão. Não, eu exercitava o perdão. Eu falava: eu preciso perdoar. Senhor, me ajude a perdoar. Me dê, Senhor, sentimento de amor. Me dê um sentimento de humildade, porque a falta de perdão também é o ego acariciado, é o orgulho. E eu sentia que eu estava muito orgulhoso para não perdoar meu pai. Quando Deus tirou do meu coração o orgulho, aí veio a humildade, aí sim eu senti o desejo de perdoar ele. Então, o recado que eu dou para você, meu querido, que está nos assistindo. Primeiramente, exercite o perdão. Perdoe as pessoas. Perdoe as pessoas. Diga assim: olha, tudo bem, perdoo. Fale com as pessoas. Por mais que você tenha sido a vítima, tenha você a iniciativa de pedir desculpa muitas vezes. Eu exercitei muito isso. Segundo, eu orei muito a Deus. Pedi muito a Deus sentimento de perdão. Porque o perdão só vem dele. O perdão só brota, né, através do Espírito Santo. Ele só cresce através do Espírito Santo. Então, e terceiro, tenha intimidade com Deus. Culto, faça o seu culto pessoal, leia a Bíblia todos os dias, ore, porque quanto mais íntimo você estiver de Deus, mais você vai ouvir a voz dele e mais você vai sentir os princípios que ele tem a ensinar. E mais você vai colocar em prática esses princípios. Então, tudo isso é o segredo do perdão. Olha, pastor, que história maravilhosa, não no sentido da tragicidade, né? Mas no poder de Deus te guardando, te protegendo em todos os momentos, enviando pessoas com palavras certas na hora certa, né? É verdade. Que Deus possa te abençoar, meu amigo, que sua experiência possa fortalecer muitas pessoas que estão passando também por momentos difíceis. E como nós
fazemos aqui uma oração no início e uma oração para terminar. Eu vou pedir para que faça uma oração ao término, tá? Mas antes, eu quero falar aqui alguns pedidos de oração que nós temos. A Cíntia de Góes, ela está com os pais dela entubados, seu filho e seu irmão também estão com Covid. Pelo juiz Silas, que está também entubado, e seu irmão Josimei também está com Covid. Pela Marli Bastos, que está com a saúde debilitada. A Vilmeides Geise, que está internada e fazendo quimioterapia. As famílias de Augusto, pelo casalzinho e Elaine. Pastor Natanael, que também está com Covid, e a Josiane, sua esposa, também está entubada. O pastor Hernani Santos, que também é um companheiro nosso aqui do programa, que também está com Covid. O pastor Alace, também, que é um companheiro nosso, e a sua esposa, que também estão com Covid. Pela Silvia, a Silvia Marski, que perdeu seu vovô com 104 anos de idade. Pelo Marivaldo e seus familiares. E, enfim, são esses alguns pedidos que nós temos aqui. Então, nas suas orações, logicamente que você não vai lembrar o nome de todos, né? Mas interceda por eles perante o Pai. Vamos orar. Santo Deus, agradecemos o Senhor pela oportunidade de sempre testemunhar aquilo que o Senhor fez em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não abandona os seus filhos. Alguns podem entender de que a morte significa um abandono do Senhor para com seus filhos, mas isso é um engano. Em nenhum momento a morte é o resultado do esquecimento do Senhor para com o seu povo. Pelo contrário, a morte nunca vai impossibilitar o amor que o Senhor tem perante os seus filhos. Senhor, o Senhor tem visto e presenciado muitas dores, muito sofrimento através dessa pandemia. E eu creio que o Senhor está do lado de cada família que está internada, cada família que está em casa se tratando do Covid. Por favor, Senhor, restaure a saúde de cada um. Faça a sua vontade. E que o Senhor mostre a cada um de que a sua presença sempre está com eles através do Espírito Santo. Nos dê, Senhor, sempre a resiliência, nos dê, Senhor, sempre a perseverança em sua palavra, pois a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Amém. Coloque isso na mente dos seus amados filhos. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém, Amém, Senhor. Amém. Pastor David, muito obrigado pelas suas palavras, por trocar essa experiência conosco e que Deus abençoe o seu ministério grandemente. Amém. Muito obrigado também pela oportunidade. É um prazer sempre testemunhar daquilo que Deus faz em nossa vida. Então, meus amigos, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Na próxima quinta-feira nos encontramos aqui neste mesmo horário. E não se esqueça, faça a sua inscrição, tá certo?